Livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2. Glória a Deus. Diz assim o texto: farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei. O seu nome, e serás uma bênção. E serás uma bênção. Podeis assentar. Irmãos, estou com essa Bíblia aqui. Essa Bíblia eu comprei dia 7/12/98. Eu dirigi o Rosina. O Rosina ia fazer 1 aninho de idade. Daí eu comprei essa Bíblia. Essa Bíblia aqui, ó. Ela me acompanha desde o Rosina. E está bem conservada. E ela me ajudou bastante. E é gostoso, né, irmão? Você fica olhando assim, várias anotações. E a palavra, ela continua nova, né? Ela nunca envelhece. A Bíblia pode ser antiga, mas a palavra continua nova. Irmãos, quero falar de um assunto hoje. Pedir para os irmãos deixar a Bíblia aberta aí, que a gente vai usar bastante. Sobre bênção. Esta palavra, né? A palavra bênção. O que é bênção? O Senhor disse que ele seria benção, ou que ele seria bênção? O Senhor disse que ele seria uma benção, ou que ele seria uma bênção? O Senhor, benção, Pai, é benção ou bênção? Então vamos refletir um pouquinho, né, nesta palavra aqui. Nós vemos, irmãos, que a palavra bênção, ela, o artigo feminino, né? Não se utiliza o bênção, é a bênção. Não é o bênção, é a bênção. E para a gente começar a entender um pouquinho, vou pedir para você ir abrir na sua Bíblia, para você me ajudar, porque a bênção, abra a sua Bíblia, por gentileza, em Romanos 6, aliás, 16 e o versículo 20. Quem achar, já pode ler para nós. Romanos 16, 20. Leia para nós segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Treze. Isso aqui é bênção apostólica, que eram ministradas, a forma de ministrar. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus. Outro dia, uma pessoa me parou ali e falou: pastor, o senhor dá bênção errada. O senhor está ministrando a bênção errada. Falei: como assim? Ele falou que Deus é maior, Deus é grande. Daí Deus tem que vir primeiro, depois Jesus. Falar, então nós temos que consertar o apóstolo Paulo, porque ele que ensinou a gente. Então nós temos que chegar lá no céu e falar: Paulo, desce para a terra e escreve de novo, porque o senhor escreveu errado. Então muitas vezes a gente tem alguns conceitos, irmão, da nossa cabeça, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Ainda mais quando eu pego o microfone, eu não posso aqui ficar passando ideia minha, conceito meu, pensamento meu, o que eu acho, o achismo. Hoje tem muitas igrejas, é porque eu acho,
porque eu entendo. Irmãos, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. A pessoa chega para mim: pastor, o que a Igreja Missão de Fé acha sobre esse comportamento aqui dessa pessoa? A Missão de Fé não acha nada, mas vamos ver o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz? Então, a bênção apostólica. Daí quando alguém, eu tenho um costume às vezes de dar a bênção sacerdotal e a bênção apostólica. E nós temos que tomar um cuidado quando alguém te pedir e falar assim: ô presbítero Cláudio, ministra a bênção apostólica. É a bênção apostólica. Aí você fala: ministra a bênção. Tem a bênção sacerdotal, tem a bênção apostólica, né? Mas você vai num lugar e o pastor te direciona a palavra: ministra a bênção apostólica. A bênção apostólica, né? Então, aí a gente tem que saber, os obreiros têm que saber ministrar a bênção apostólica. Isso é importante. Eu passei uma vergonha, mas eu não era nem cooperador ainda. Eu fui congregar numa igreja, a nossa mocidade foi convidada, e ali o pastor falou: graças a Deus, todo mundo falou. Ele era japonês, né? Todo mundo falou, só nosso irmão Rogerinho que não falou, só ele que não falou, mas ele vai falar agora, ele vai dar bênção apostólica. Eu falei: misericórdia, e eu não sabia. Irmãos, eu nunca mais voltei dessa igreja até hoje, né? Daí passou para mim da bênção apostólica. Até hoje eu nem sei o que eu falei. Eu fiquei com tanta vergonha, irmão, que eu saí rápido daquele culto, nunca mais pisei lá, né? Ou seja, eu fui congregar lá, representar a cidade, e o pastor jogou a bênção apostólica para mim. Então hoje eu estou já orientando vocês que isso pode acontecer com vocês, que ainda não é um obreiro, de alguém te chamar e falar: dá bênção, ministra aqui a bênção apostólica. Então é só ler aí na palavra, ok? Não deixa eu esquecer que hoje é aniversário da irmã Valdeci, hein? Nós temos que orar por ela. Ô, glória. Ainda, quem pode ler para a gente 2 Tessalonicenses 3,18. 2 Tessalonicenses 3,18. Muito bem, olha aí, é uma bênção apostólica. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém. É a bênção apostólica. Então, nós poderíamos ficar aqui falando sobre a bênção apostólica, né? Falar sobre, se a gente pegar para estudar só esse termo, né? Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tem muita coisa aqui, irmãos. Bênção apostólica, bênção sacerdotal, as bênçãos que são demoradas. O que acontece? Porque tem bênção que a resposta não vem na hora, ela vem, tempo de Deus. Lê ainda aí, por gentileza, Judas, versículo 24. Outro já vai achando o Apocalipse 22, 21. Apocalipse, capítulo 21, e o versículo, 22, 21. Amém. Isso é uma bênção. A bênção que nós vemos aí no Novo Testamento, nas cartas paulinas, nas cartas universais e no livro de Apocalipse. As bênçãos ministradas. Agora vamos ver aqui, rapidamente, um abre aí Levítico 9, 22, outro Número 6, 23, outro Josué 22, 6. Vamos lá, quem achou Levítico 9, 22? Levítico 9, 22. Aqui a gente tem que aprender a percorrer a Bíblia, né? De Gênesis a Apocalipse, quem aprender a achar aí. Levítico 9, 22.
Opa, calma aí, calma aí. Olha que interessante isso aqui. Irmãos, de vez em quando, é um culto de ensinamento, ok? De vez em quando, vem uns obreiros. A gente escala ele para dar a bênção apostólica. Daí ele vem desse jeito aqui. Irmão, estende a mão aí para receber a bênção. Vamos ver como que Arão ministrou a bênção apostólica? Lê novamente aí. Depois Arão fez o quê? Levantou a mão ao povo. Bênção apostólica tem postura. Não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu acho. Tem postura. Estende a mão aí, irmão, para receber a bênção. Ele com a mão no bolso. Tem postura. A bênção, você está abençoando. Isso aqui é um ato de uma autoridade está sobre a sua vida. Então é um momento de abençoar. Diz que Arão levantou o quê? As mãos. As duas mãos em direção ao povo. Em direção ao povo. E o povo então também recebe, estende a mão para receber. Receber a bênção de Deus. Então, a postura em como ministrar a bênção sacerdotal, a bênção de Deus, a bênção apostólica, não é de qualquer forma. Continua lendo, por gentileza. Tudo bem. Agora número 6, 23 e 24. Quem achou aí? Número 6, 23 e 24. Vamos lá, irmãos. Número 6, 23 e 24. Versículo 23 e 24. Pode continuar. Glória a Deus. Então, quem, lê novamente aí, quem foi chamado para abençoar? Outra coisa, pastor, quem pode dar a bênção apostólica? Quem pode dar a bênção apostólica? Quem tem a bênção. Se o camarada tem a bênção, eu vou pedir ele de dar a bênção. Se ele tem a bênção, dê a bênção. Mas lê aí novamente, pausadamente, para a gente. Opa, Arão dizendo aos seus filhos, a casa sacerdotal, como que era a forma de abençoar. Tudo, irmão, sabe o que eu entendo? Tudo deve ser ensinado. Tudo deve ser ensinado. Hoje, nós estamos errando muito, estamos deixando muito a desejar, porque não está sendo delegado, está sendo delargado. Qual que é a diferença de delegar e delargar? Delargar é quando eu estou cheio, eu estou irritado, não aguento mais. Hoje eu vejo muita gente assim, daí ele está irritadíssimo, não aguenta mais, daí ele começa a delargar. Delargar é falar, Miguel, vem aqui, Miguel, vem aqui. Eu não aguento mais ficar limpando esse microfone. Então, se vira aí, Miguel, se vira, a partir de hoje é como você. E eu delargo. Daí, eu não quero nem saber o jeito que ele vai fazer, né? Agora, delegar, eu vou falar, Miguel, eu estou precisando de uma pessoa para limpar o microfone. Posso contar com você? Maravilha, então eu vou te ensinar, tá? Daí, pega o álcool aí, pega o álcool. Miguel, é assim, ó. Vai de vez em quando, quem usou, você joga o álcool, daí você pega o pano. Daí, pessoa, ok?
E isso é delegar, é acompanhar. Agora a gente tem feito o quê? Delargar. Delargar é que a gente está de saco cheio. A gente já está cansado. Daí, faz aí, eu não aguento mais. E isso está acontecendo nas igrejas, irmão. Em geral. Eu estou falando desde de mim como pastor até na porta. Até na porta. Porque nós estamos tão cansados. Né? Muitas vezes nós não temos ajuda. Muitas vezes nós não somos ajudados e a gente então vai cansado. Daí a gente começa a delargar. Então, delargar é diferente de delegar. O Senhor quer que a gente delegar as responsabilidades, não delargar. Delargar é como que abandonar, que deixar. Tipo, não aguento mais, está aí, vira, faz. Mas como é para fazer? Faça do seu jeito. De qualquer jeito aí está bom. Isso é delargar. Eu só preciso de alguém, ainda bem que você surgiu. Você surgiu, era o que eu estava precisando. Mas como que faz? Não. Eu lembro de um saudoso pastor, Manuel Jorge. Lembra dele? Manuel Jorge foi pastor da nossa igreja. E ele aceitou Jesus, irmão. O pastor chegou da igreja, fez apelo. Tem alguém para Jesus? Daí apareceu aquele jovem raquítico. Eu. Daí foi lá na frente, aceitou Jesus. O pastor falou: a partir de hoje você é o pastor daqui. Entregou a igreja na mão dele e foi embora. E ele se tornou o vice-presidente do ministério. Se tornou um pastor extraordinário. Ou seja, mas é com poucos que isso acontece, viu, irmãos? Não pensa que isso é uma regra que vai acontecer com todo mundo, não. Tem um que vai abandonar e vai sair correndo. Vai falar: você está doido? Vai abandonar e vai sair correndo. Mas Deus chamou ele. Então, como que estamos fazendo? Vamos caminhar um pouquinho aqui sobre entender essa questão. Abra sua Bíblia aí, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Vamos lá. Deuteronômio 11, 26. Para quem não consegue falar Deuteronômio, pode falar Doutoronômio. Doutoronômio 11, 26. Todo dia eu ouvi o irmão lendo assim, eu achei interessante. Ele falou: vamos abrir a nossa Bíblia no Doutoronômio. No Doutoronômio. Falei: eita, é diferente. Então você que não consegue falar Deuteronômio, você pode falar Doutoronômio. Abra a sua Bíblia aí, Deuteronômio, capítulo 11, o versículo 26. Olha. Meu Deus, isso é muito forte, irmão. A bênção e a maldição. Eis que hoje eu estou colocando diante de ti a bênção e a maldição. O que é bênção? Nós estamos começando a entender. Bênção pode dar quem tem autoridade, quem tem o poder de abençoar. Bênção pode dar quem está abençoado, quem foi abençoado. E nós observamos que possui uma ampla ampliação. Seu significado correto deve ser determinado de acordo com o contexto que ela aparece. A palavra bênção pode ser empregada no sentido de aprovação ou consentimento, como também se referir a um presente recebido, um favor, uma dádiva. Então ele está querendo dizer assim: ei, hoje eu estou colocando diante de você uma dádiva, eu estou colocando diante de você um favor, um presente, como também estou colocando um problema. O que você quer? Você quer o presente ou quer o problema? Ou seja, tem uma palavra mais clara que essa, irmão? Eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição. E a gente precisa escolher. Você vê que o Senhor, Ele leva a gente a fazer escolhas. A fazer escolhas. Ele não vai fazer por nós. As escolhas, quem tem que fazer somos nós. Vamos continuar? Em Deuteronômio,
capítulo 16 e o versículo 17. Deuteronômio, capítulo 16 e o versículo 17. Muito bem. Aqui está dizendo, pode ler novamente? É o 16 e o 17. Lê novamente, Miguel. Não, 16 e 17. Olha só, a questão de você abençoar. Aqui fala sobre uma questão da proporcionalidade. Proporcionalidade. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Irmãos, vamos trazer para a questão financeira. O irmão ganha 1.000, ele abençoa com 100. E o outro ganha 100.000 e abençoa com 100. Está tendo a lei da proporcionalidade aí? Não está. E Deus vai exigir isso. É a lei da proporcionalidade. Para que haja equilíbrio. Sabe? Para que haja um equilíbrio. E quando isso não tem, poxa, o que está ganhando 1.000, ele está contribuindo pela lei da proporcionalidade, sendo fiel, sendo justo. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Deus lhe abençoou pouco, você vai abençoar com pouco. Deus lhe abençoou muito, você vai abençoar com muito. Isso é a lei da proporcionalidade. A lei da proporcionalidade. Hoje eu vejo muitas vezes alguém, porque eu não concordo, porque fulano, porque Beltrano, ele trabalha lá na empresa, o salário dele é esse, eu não concordo que o salário do pastor é aquele, eu não concordo com aquele gerente que ganha isso, mas é a lei da proporcionalidade. Você pode não concordar, é um direito seu, como alguém também não concordou com aquela parábola dos trabalhadores, que o que chegou na primeira hora, o Senhor combinou com ele, vou te dar X, vamos trazer vou te dar R$70. Daí o outro chegou, 9 horas da manhã, eu quero você trabalhar até às 5, e vou te dar R$70. Fechou, está fechado, glória. Daí o outro chegou meio-dia, vem trabalhar comigo, vou te dar R$70, maravilha, estou dentro. Daí outro chega 3 horas da tarde, vem trabalhar comigo, até que hora? Até 5, vou te dar R$70. Daí depois chegou, faltando 1 hora. Daí quando o Senhor foi pagar, daí pagou para aquele que trabalhou 1 horinha, deu 70 para ele. Ele ficou todo feliz. Daí aquele que tinha chegado da primeira hora, falou, se ele que chegou agora ganhou 70, eu vou ganhar uns 200 hoje aqui. Daí na hora o Senhor foi e deu. Daí ele ficou indignado. Falou, eu estou aqui desde cedo. Daí o Senhor falou, opa. O que a gente combinou? Qual foi o combinado? Ou você é mau, porque eu faço bom, administro bem o meu dinheiro. Você está achando ruim, porque eu estou querendo abençoar? Os seus olhos são maus por causa disso? Então, irmãos, a bênção, nós vamos descobrir aqui no texto, que ela está em Deus. Então, quando Deus vai pingando sobre a sua vida, e você também começa a abençoar, Ele começa a ver que você é um abençoador. E quanto mais
abençoador você é, mais Ele vai pingar sobre a sua vida, mais Ele vai derramar sobre a sua vida. Agora o Senhor te dá e você retém. O Senhor te abençoa e você retém. O Senhor te abençoa e você retém. Eu costumo dizer que tem que ter o princípio do giro. O dinheiro tem que girar. Igual tem hora que a gente quer fazer tudo, né? Não tem hora que a gente quer ser tudo, igual o Bombril. A gente quer pintar a casa, quer ser o pedreiro, quer ser o eletricista, quer ser o encanador, a gente quer ser tudo. Ei, entenda a lei estipulada pelo próprio Deus. Precisa girar. É por isso que eu não sei tudo. Porque eu preciso contratar porque ele precisa ser abençoado. São princípios. Mas tem hora que a gente quer fazer tudo. Não quer repartir com ninguém. Tudo é seu, tudo é só teu. Entenda esse princípio. Entenda esse princípio. É o camarada trabalha, daí depois o camarada quer pintar a casa, depois ele quer fazer o muro. E não é que ele sabe fazer, é tudo para não pagar. Tem coisa que a gente não vai evitar, mas entenda um princípio, irmãos, é princípio. Que nós fomos chamados para abençoar. Para abençoar. E tem hora que a gente tem que pôr a mão no bolso e se sacrificar. São princípios. Abençoar, porque o dinheiro ele tem que girar. Imagina se fica só na mão de um. Igual no mundo, tem algumas famílias que dominam o dinheiro. Está na mão delas. Só que um dia Deus vai pedir conta dessas famílias. Deus vai pedir uma prestação de conta. Tem homens tão bilionários que a fortuna dele tiraria um país inteiro da pobreza. Tiraria o país inteiro, um país inteiro da pobreza. Traria um equilíbrio. Mas eu costumo dizer que há duas classes de pessoas no mundo: a classe dominada e a classe dominante. Apenas isso. A classe dominada não quer que a classe dominante sobressaia. A classe dominante não quer que a classe dominada cresça, estuda, venha ganhar, venha prosperar, venha ter, porque eles querem sempre estar pisando ali, ó. Então, onde entra o equilíbrio? Você vê que o próprio Deus, ele foi criando um algo no céu, um algo na terra, um algo no céu, um algo na terra, um algo no céu, um algo na terra. É só ler Gênesis. Equilíbrio. É só ler Gênesis. E criou Deus isso, e criou Deus aquilo, e criou Deus isso, e criou Deus aquilo, e criou Deus isso, e criou Deus aquilo. Equilíbrio. Se nas igrejas toda a membresia fosse dizimista, as igrejas não sofreriam como sofrem. A gente não precisava ficar, sabe, se desgastando, falando. Não precisava. Se cada um tivesse aquela consciência da responsabilidade, a gente não precisava ficar se desgastando, fazendo sorteio disso, daquilo. Não precisava. Não teria essa necessidade. Então entenda, você foi chamado para abençoar, para ser um abençoador. Vamos ler ainda? Deuteronômio 28, 2. Muito bem. Ou seja, aqui há uma condição. E todas essas bênçãos virão sobre ti, quando ouvires a voz do Senhor teu. Ou seja, nós queremos bênção, mas a bênção, irmãos, ela tem o único que recebeu bênção, que o Senhor não exigiu nada dele, a princípio, que se você for ler, foi o presbítero Kemuel, que é doutor, ele pode até falar isso melhor, que Deus lhe chama, ele faz uma chamada incondicional.
Abrão. O Senhor não colocou assim, ó, se você me seguir, se eu. Não, no princípio o Senhor foi taxativo com ele. Serás, farei, darei, engrandecerei. O Senhor não colocou nenhum se. No princípio não. Daí depois o Senhor foi limitando mais para ele. Mas no princípio foi incondicional. Te engrandecerei, te abençoarei. E vê que Abraão, irmão, ele falhou. Mas já viu uma promessa: te abençoarei, te engrandecerei. Então, independente, você vê que o Senhor fez uma promessa para ele incondicional, não colocou uma barreira, um limite. Daí depois o Senhor começou a colocar alguns parâmetros. Anda na minha presença e ser perfeito. Daí você vê que outros o Senhor vai falar: se obedecer os mandamentos, te abençoarei. Se respeitar as regras, te honrarei. Mas para Abraão, no princípio, as bênçãos, a palavra de Deus foi de forma incondicional. Foi de forma assim extraordinária, muito aberta, muito ampla. Eu estava meditando, Abraão, quando o Senhor falou para ele: sai da tua casa, da tua parentela. Ele não podia chegar para o pai dele, para a mãe dele: mãe, ora por mim. O pai, ora por mim. Eles eram adoradores de ídolos. A família de Abraão era tudo adorador de ídolos. Imagina ele, o Senhor falou: ei Abraão, sai da tua parentela, do meio da tua parentela, sai. Ele: pai, ora por mim. Por quê? Não, Deus mandou sair. Deus, que isso? Então, um homem de fé, Deus olhou para ele, um homem de fé, um homem extraordinário, um homem que se entregou. Vamos continuar lendo aqui. Jó, capítulo 29, versículo 13. Vamos lá, irmãos. Jó 29, 13. Olha só, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Jó, quem lembra daquele rei que o Senhor falou assim: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver? Qual o nome dele? O pessoal fala bem baixinho, né? Tá certo, é esse nome aí mesmo, pode gritar alto. Qual o nome dele? Ezequias. O Senhor falou: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Aquele rei, ele olha para a parede e fala assim: Senhor, lembra que andei na tua presença, fiz o que era reto. Sabe, quando ele começou a reinar, esse rei, tinha uma serpente por nome Neustã, que tinha sido levantado lá na época de Moisés. E ela tinha ultrapassado algumas gerações, e ela tinha se transformado agora num centro de adoração, de ídolo. Tinha virado uma imagem de escultura, de adoração. Neustã. A Bíblia diz que ele vai, pega esse ídolo que o povo estava adorando, quebra ela todinha, faz virar pó. E ele vai acabando, e várias outras coisas que ele vai realizando. Então ele chega diante de Deus e fala: Senhor, lembra que eu tenho procurado fazer o que é reto. Eu tenho uma história. Tem misericórdia de mim. Agora vamos olhar aqui para Jó. Jó, irmãos, esse homem, ele começa a dizer que quando ele saía na porta da cidade, na praça, ele era colocado uma cadeira para ele sentar. Os moços o respeitavam. A Bíblia diz que quando o Jó chegava, o povo se colocava de pé. O povo se levantava.
A Bíblia diz que quando o Jó começava a falar, umas pessoas faziam assim, ó. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está diante de uma pessoa que é sábia, você fala mais que ele ou deixa ele falar? Tem que aprender com Jó. Tem gente que está com... Muitas vezes Deus coloca pessoas no seu lado, de vez de você ficar quieto, você quer falar mais do que o homem da... Ou seja, Deus está te dando uma oportunidade de aprender. Você tem que olhar aqui para o livro de Jó, que quando o Jó chegava, alguns homens faziam o quê? Deixa eu pôr a mão na minha boca, porque não é hora de eu falar, é hora de eu ouvir. Você entender, irmãos, a hora de você falar e a hora de você ouvir. Muitas vezes Deus nos dá umas oportunidades, coloca umas pessoas na nossa vida, no nosso caminho, e a gente, em vez de ouvir, a gente enche aquela pessoa de bobeira. Enche. Fala até coisa que... Então, entenda isso. A hora de você falar e a hora de você se calar. Ele diz, e a voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar. Os nobres que estavam ali, ficavam quietos, queriam ouvir Jó, queriam ouvi-lo. Poxa, Jó começou a falar. Jó começou a falar, eles, tipo assim, eu vou até amarrar minha boca aqui, para mim não falar nada. Eu quero ouvir. Ouvindo-me, algum ouvido, esse me chamava feliz, dizendo, as pessoas que me viam, que me olhavam, davam testemunho de mim. Daí olha o que ele diz. Eu estava falando que tem algumas formas, domingo aqui, de nós conhecer as pessoas, quando elas falam de si mesma e quando os outros falam dela, né? E a gente conhecer a outra pessoa quando os outros falam dela é ruim, irmão. Porque a gente conhecer a outra pessoa com o olhar dos outros não é legal, nem sempre é legal. Porque se a pessoa gosta de mim, ela vai passar uma boa imagem, mas se ela não gosta, ela vai passar uma imagem negativa. Agora Jó está dando testemunho dele. E uma das coisas que ele fala, ele diz assim, eu livrava os pobres. Irmãos, esse homem tinha dinheiro, esse homem tinha uma estabilidade financeira. Igual a gente muitas vezes, Senhor, eu quero ser rico, você quer ser rico para quê? Qual o seu propósito de você querer ser rico? Você vai vir mais para a igreja ou você vai querer ir só para a praia, só viajar? Pô, agora eu sou rico, eu tenho um carrão. Qual que é o seu objetivo em ser rico? Você está entendendo que muitas vezes Deus não permite nós ter algumas coisas? Porque a gente vai abandonar Ele. No primeiro momento a gente, não, hoje é ceia, mas que ceia? A praia é logo ali, a minha casa agora, que ceia? Onde está seu coração? Por que Deus muitas vezes não nos dá as coisas? Será que você ia sair correndo fazer o quê? Tem umas pessoas que falam assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não ia nem trabalhar. Umas pessoas aí, eu nunca vi crente falar isso. Eu nem ia trabalhar no outro dia. Então, apesar que nas carteiras dos irmãos aí você abre, está cheio de fezinha, irmão. A fezinha está na carteira. Daí o que acontece? Jó, ele está falando, eu livrava os pobres, que clamavam, e também o órfão, que não tinha quem o socorresse. Ou seja, ele estava ali. Ele era o amparo do órfão. Órfão que não tem pai, que não tem mãe, que não tem ninguém por ele. Ele estava ali para atender. E Tiago fala sobre a verdadeira religião. Muitas vezes nós se tornamos religioso. E essas coisas que é para a gente fazer, atender, amparar, socorrer, nós não estamos fazendo. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim. E eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Ele amparava as viúvas.
Ele sustentava as viúvas. Eu me fazia de olhos para o cego. Irmãos, às vezes o ceguinho está vindo lá, a gente fica olhando. Será que ele vai cair? Será que ele vai conseguir? Vai lá e ajuda, irmão. A gente está torcendo para que ele caia. Será que ele vai? Será que ele é fera mesmo? Está vindo o ceguinho lá. Jó estava dizendo o quê? Eu era o olho do cego. Eu pegava na mão dele, eu guiava ele. Eu amparava. Irmãos, eu estava lendo esse capítulo aqui. Se fosse para a gente falar da gente, de nós mesmos, qual seria o seu testemunho aqui no lugar de Jó? Será que você poderia falar esse mesmo texto aqui? Senhor, eu sou os olhos do cego. As viúvas, Senhor, eu tenho socorrido. Eu tenho ajudado os órfãos, ó Pai. Que é a pessoa que não tem pai, que não tem mãe, que é sozinha. Eu tenho ajudado. Senhor, eu tenho sido os pés para o coxo. Os pés para aquele que não pode andar. Eu ajudo. Senhor, eu sou o pai dos necessitados. Eu sou aquela pessoa que ouço na essência as causas. Ó, o doutor Jó. As causas. Eu procuro ouvir. Eu procuro dar atenção. Então isso era Jó. Ele tem um testemunho por trás dele, de atos que ele fazia. Quando nós olha para Jó, nós só vê ali que Satanás sentou ele e tal. Não, e ele aproveita isso aqui também para dar uma cutucadinha em Deus. Só Deus, eu tenho algumas obras aqui. Aí Deus depois falou, tudo bem, Jó, você falou? Agora eu vou falar. Onde você estava quando eu fiz isso? Deus começa a falar com ele, daí Jó, é a hora que Jó faz isso. Nossa! Ele vê que ele não sabe nada. Daí ele fala igual Sócrates, só sei que nada sei. Igual o filósofo. Então, qual o nosso testemunho? Muitas vezes nós temos uma ganância. Senhor, enquanto a gente não tem, irmão, é uma coisa. Da gente, Senhor, se eu tiver um carro, Senhor, eu vou pôr à disposição da obra. Tiver trabalho lá em Salto de Pirapora, eu vou. Tiver trabalho em Itaim Paulista, eu vou ajudar. Tiver, Senhor, para Pernambuco, eu vou para levar o pastor. Ainda não chegou até mim, não. A gente faz um monte de proposta para Deus. Daí Deus abençoa. Eu fico, Deus todo feliz lá do céu. Eita, que pedido lindo. Receba, meu filho. Vou te dar logo uma bênção mesmo, uma bênção grande, miúda. Tó. Daí Deus está até agora esperando. Daí Deus está lá. Cadê aquela promessa que ia fazer mais a obra? Irmãos, os nossos antepassados andaram de a pé. Daí depois veio os outros e começaram a andar de jumentinho. Eles falaram, que alegria, os outros andam de a pé. Daí depois veio os outros e começou a andar de bicicleta. Daí eles falaram, meu Deus, nós estamos no céu. Não, os outros estavam andando de jumento, nós estamos de bicicleta. Depois veio uns que estavam andando de mobilete. Depois veio os outros, eles estavam andando de Fusca. Eles estavam no céu. Daí depois veio os outros, estão andando de avião, de jatinho, de helicóptero. E as mesmas obras não são feitas. Qual o testemunho que você teria para dar hoje a seu respeito? Porque todo mundo tem um testemunho. Quando Davi foi questionado, Saul falou assim, mas você... Daí Davi falou, calma aí, rei, eu estava lá cuidando das ovelhas do papai, e quando de repente veio um urso, pegou a ovelha, mas eu fui para cima do urso. Parece aquelas histórias da gente contando para criança, né? Eu fico imaginando a cena, o tamanho do urso grande, e Davi indo para cima dele, pegando na barba daquele urso, tirando a ovelha da boca do urso, dando os murros da cara do urso, o urso saindo correndo. Daí Saul, legal. Não, acabou ainda não.
Eu estava cuidando das ovelhas de papai. Veio um leão. Com aquela... Eu fui para cima do leão. Peguei na barba do leão. Tirei a ovelha da boca do leão. Então imagina você. Qual o seu testemunho que você teria para contar hoje? O testemunho de Atos, que Deus tem te dado oportunidade. Quantos ursos têm surgido e Deus tem te dado oportunidade para matar e você não está matando coisa nenhuma? Quantos leões têm surgido? Esse dia eu fui pregar numa igreja e falei, bom, o pastor está sendo empossado aqui e nós fomos chamados para matar o urso e o leão, não é para matar pastor não. Que tem gente matando pastor, em vez de matar os ursos e matar os leões. Então, quantos ursos você já matou? Quantos leões você já matou? Muitas vezes a gente vê alguém falando assim hoje, ó. E aí, irmão, já matou um urso hoje? Ah, pastor, hoje não é um não, é 1000 por dia. Falei, rapaz, está mais poderoso que Davi, hein? Davi, ele deu testemunho que matou um, e ainda com aflição, que não foi fácil. Hoje as pessoas, hoje é mais um não. Então conta para mim quantos são e como que é esse mistério aí. Daí enrola e não sai nada. Quando você vai ver, não foi nenhum. Aquele um, ele não conseguiu nem mexer nele, nem assustar um. E vem falar que matou 10. Eu lembro do irmão, o irmão falou, pastor, nessa madrugadora aí. Falou, soldado, eu não ouvi, nós estávamos juntos, dormindo aqui. Eu levantei umas 5 vezes, pastor. Falei, rapaz, que 5 vezes, rapaz, nós estamos juntos aqui, dormindo. Não, pastor, 4. Falei, 4, rapaz, você tinha que passar por mim, eu não senti nada, eu tenho um sono leve. Não, pastor, 3. Falei, rapaz. Não, pastor, 2. Falei, rapaz, mas eu não senti nada. Não, pastor, uma. Falei, rapaz, não, eu dormi na cama, eu orei na cama mesmo, pastor. Então as pessoas que estão querendo rolar quem? Falou que era 5. Quando chegou do resultado final, tinha orado na cama mesmo. A gente estava tudo no mesmo quarto. Irmãos, matar um está difícil. As pessoas chegam, não, hoje não é um não. Hoje é 10 por dia. Mas quais são esses 10? Você consegue apresentar eles? Você consegue dar nome para eles? Que está matando? Eles têm gerado algo em você? Eu encerro aqui, que Deus abençoe. Já é 9 horas. Eu estou conversando com a igreja, conversando com os irmãos, trazendo um conceito bíblico do que é bênção. A bênção está com o Senhor, a bênção está na mão de Deus. E quem o procurar vai receber essa bênção, vai receber a bênção. Você sabe que ser rico é um dom de Deus? Ser rico é um dom de Deus. E Deus pode fazer você ser rico, você ser milionário. Deus pode te dar uma ideia. Irmão, Deus continua criando coisa. Deus não parou de criar coisas. Ele pode dar uma ideia para você que nunca ninguém teve essa ideia. E você ser bem sucedido aí no mundo. Lembra da gente, viu? Não esqueça de ser crente. Não esqueça de ser fiel a Deus. Deus, ele continua dando ideias, dando criatividade. Você vê aquela mulher lá, teve uma ideia, pegou uma panela, furou a panela. Daí o pessoal joga o macarrão lá e escoa o macarrão. Essa mulher está milionária. Deus pode te dar uma ideia. Tem coisas, irmão, que nunca ninguém pensou. Está no poder de Deus. E Ele pode revelar para você. Tem hino que ninguém cantou ainda. Está com Deus. Ele pode te dar. Tem mensagem que ninguém pregou ainda. Está com Deus. Ele pode te dar. Tudo está na mão de Deus. Davi um dia ele entende isso. Ele fala, Senhor, eu vou te oferecer um louvor aqui, mas ele veio de ti, tá? Então eu só estou entregando aquilo que o Senhor me deu. O Senhor me deu, eu estou devolvendo. Ele entendeu que ele não tinha nada. Tudo que ele oferecia a Deus vinha de Deus. Deus abençoe a igreja. Guarde essa palavra no coração. Busque a bênção de Deus. A bênção de Deus, se a gente for decorrendo aqui, nos textos, vai falar que ela enriquece, ela não empobrece. E tem tantas coisas para falar que eu queria compartilhar com os irmãos, mas a hora não permite.